No tópico 5, nós vamos agora fazer o estudo da adição de hidrogênio em alcinos e também falar sobre a acidez de um alcino terminal. Bom, o hidrogênio se liga ao alcino da mesma forma que ele se ligaria a um alcino. Então, se você tem um alcino e faz uma hidrogenação, você precisa de um catalisador metálico. Então, esse hidrogênio se adiciona na tripla, ela vira dupla. Mas um alqueno pode também reagir com hidrogênio e formar um alcano. Na verdade, quando você faz essa reação dessa forma, você não tem como interromper a reação no alceno. Se você usar gás hidrogênio catalisado por um metal em um alcino, o seu produto da reação vai ser um alcano e não tem como interromper. Fazendo a reação dessa forma, não tem como interromper no alceno. Mas a reação pode ser interrompida no produto alceno se um catalisador envenenado for usado. Esse catalisador mais conhecido é o catalisador de Lindar. Então, quando você reage fazendo uma hidrogenação com catalisador de Lindar, o hidrogênio se adiciona do mesmo lado. Então, adiciona hidrogênio de um lado e hidrogênio do outro. A tripla vira dupla e para aqui, formando o cis-pente-2-eno. Então, essa reação de adição de hidrogênio com catalisador de Lindar, nós falamos que essa é uma reação de adição sim. Ou seja, os dois hidrogênios entram do mesmo lado e o estereoisômero que você vai produzir vai ser sempre o isômero cis. Tá? Então, esse catalisador Lindar ele é preparado pela precipitação de paládio em carbonato de cálcio e tratado com acetato de chumbo e quinolina, forma da quinolina que está aqui do lado, o que modifica a superfície do paládio, que é o catalisador. Então, o alqueno não consegue reagir numa reação de hidrogenação se você utilizar esse catalisador, apenas um alcino. Então, dessa forma, você consegue interromper a adição de apenas um equivalente de hidrogênio na ligação tripla e produzir um alceno. Mas se você fizer uma reação semelhante a essa aqui, não é possível parar a reação no alceno, então o seu produto aqui vai ser o alcano. Nós também podemos converter alcinos internos em alcenos trans, ao se usar sódio ou lítio como fonte de hidrogênio, de elétron, e amônia líquida, que vai ser a fonte dos hidrogênios. Você vai formar um alceno a partir de um alcino, com a configuração trans. Então, o but-2-ino, se eu utilizar sódio ou lítio na presença de amônia líquida, a baixa temperatura, os hidrogênios se adicionam em lados opostos, formando então o trans-but-2-eno. Então nós dissemos que essa adição é uma adição anti, porque os hidrogênios se adicionaram em lados opostos. Bom, por que isso ocorre? O equilíbrio favorece a configuração trans, pois os grupos volumosos estão mais afastados, como mostra nessa figura. Quando os CH3 estão distantes uns dos outros, você produz um intermediário mais estável do que se esses CH3 estivessem do mesmo lado. Então, o equilíbrio favorece a configuração trans. E o mecanismo dessa reação, que é importante aqui nesse capítulo, é dado dessa forma, utilizando sódio, mas você poderia usar lítio. O sódio é um átomo bastante reativo, porque ele tem um elétron no seu estado fundamental, né? O metal sódio que você pode encontrar nos laboratórios. Então, um elétron vem para cá. Olha a seta mostrando apenas um elétron. Um elétron de uma ligação π vem para cá, formando, então, essa ligação, essa carga negativa, pela presença desse par de elétrons. Lembrando que essa carga negativa é a carga formal sobre esse carbono. Esse outro elétron da ligação π vem para cá, então você tem a formação de um radical nesse carbono e um ânion nesse carbono. Então, isso é um ânion radical, que é uma espécie altamente reativa. Então, esse ânion radical, esse par de elétrons, vai buscar o hidrogênio de uma molécula de amônia. Aqui você usa a amônia como se fosse um ácido, porque se você usasse, e a amônia é um ácido bastante fraco, como nós vamos ver nessa aula, porque se você usasse um ácido mais forte, esse ácido mais forte poderia se adicionar na ligação tripla e posteriormente na ligação dupla. Então você usa a amônia, que é um ácido fraco, mas ela vai estar reagindo com o radical ânion, que seria uma base extremamente forte. Então esse par de elétrons busca o H+, esse par de elétrons quebra para cá. Então você tem a primeira adição do hidrogênio e formação agora de um radical vinílico.
que é secundário aqui, e formação desse íon, que é o amideto. Se a amônia é um ácido fraco, esse amideto é uma base bastante forte. Para você fazer a segunda adição de hidrogênio, você vai precisar de outro átomo de sódio. Esse sódio, então, vai pegar um elétron vindo para cá para formar esse ânion agora aqui, um ânion vinílico. Lembrando que o sódio formado aqui Na+, quando ele perde o elétron, pode neutralizar o amideto aqui, formando o amideto de sódio, que é o NaNH2. De novo, esse ânion vinílico bastante reativo vai reagir com a amônia, o par de elétrons vai buscar o hidrogênio aqui, enquanto os par de elétrons quebram essa ligação, levando os par de elétrons para cá. Então esse outro hidrogênio se adiciona do outro lado, formando o alqueno trans. Novamente o amideto aqui pode ser neutralizado pelo sódio aqui deste lado. Então tem como você fazer com que um alcino se transforme em alceno. Se for um alcino transformando em alceno cis, você usa hidrogênio com catalisador de Lindar. Caso você queira produzir um alceno trans, você tem que usar sódio ou lítio na presença de amônia líquida para você formar, então, o alqueno trans segundo esse mecanismo de reação. Bom, agora nós vamos falar sobre a acidez de hidrogênio ligada a um carbono hibridizado sp, que é o que ocorre quando nós temos alquinos terminais. Então, o átomo de carbono mais eletronegativo será aquele com elétrons da ligação mais próximo do núcleo. Então, nós já explicamos isso lá no capítulo 1, como nós tratamos de acidez dos compostos orgânicos. Então, nós temos o carbono podendo ser hibridizado sp, sp2 e sp3. Quando ele é hibridizado sp, ele é menor, ele fica um pouco menor devido à necessidade de formação de duas ligações π. Então, quanto maior o caráter S do carbono, menor vai ser o comprimento da ligação e, portanto, mais próximo do núcleo vai estar o hidrogênio, no caso de um alcino terminal ligado a um carbono sp. Então, o carbono hibridizado sp, ele é mais eletronegativo do que o sp2, que é mais eletronegativo do que o sp3. Então, a eletronegatividade pode explicar as ordens de acidez, como também nós já explicamos essa mesma situação aqui lá no capítulo 1. Por exemplo, comparando a acidez de amônia, água e ácido fluorídrico, o ácido fluorídrico é mais ácido e a amônia é menos ácida. Você pode ver pelos valores de pKa. Quanto maior o pKa, menos ácido. Aqui é explicado porque a base conjugada do ácido fluorídrico, que é o F-, é mais estável, porque o flúor é o átomo mais eletronegativo, né, dos três representados aqui. Então aqui a explicação não é pelo tamanho da base conjugada, porque flúor, oxigênio e nitrogênio, eles estão no mesmo período da tabela periódica, então a diferença no raio deles é bem pequena. Então o que justifica a acidez maior do ácido fluorídrico é que a base conjugada dele é o F-, é mais estável devido ao flúor ser mais eletronegativo. Então, quanto maior a eletronegatividade do átomo, maior será a acidez do hidrogênio. Então, portanto, isso se aplica também aos hidrocarbonetos. Se o hidrogênio está ligado a um carbono sp, ele é mais eletronegativo. Por isso, um hidrogênio ligado a um carbono sp de um alcino terminal, ele é mais ácido, se comparado com o hidrogênio ligado a um carbono sp2 de um alqueno e ao hidrogênio ligado a um carbono sp3 de um alcano. Então, o alcino ele é mais ácido do que o alceno e do que o alcano, porque o carbono de um alcino ele é sp e mais eletronegativo. Mas, de qualquer forma, o alcino não é um ácido forte, né? O pK dele é 25, um pK bastante elevado, mas ele, de qualquer forma, também ele é mais ácido do que o alqueno e do que os alcanos. Então, você agora tem uma escala de acidez relativa aí, desses compostos que nós estamos citando nesse slide. Então, o alcano é o menos ácido e já o ácido fluorídrico é o mais ácido de todos, né? Aqui nós não temos nenhum ácido forte, apenas o HF é considerado ácido moderado. Quando o pK está entre 1 e 5, é porque é um ácido moderado. Acima de 5 a gente considera fraco. Todos, então, aqui são ácidos fracos, mas devido à diferença do valor do pKa, por exemplo, a água seria um ácido menos fraco do que o acetileno, né? Então a água seria um ácido mais forte do que o acetileno aqui. Bom,
Essa escala de acidez relativa é importante para nós entendermos uma reação que nós vamos estudar aqui, que é importante nesse capítulo. Então, esse hidrogênio de um alcino terminal, ele é ácido suficiente para ser removido por uma base. Já esses hidrogênios de alquenos e de alcanos não são ácidos suficientes para ser removido por uma base aqui. Então, nós vamos explicar isso melhor agora. Quanto mais forte o ácido, mais fraca é sua base conjugada. Então, todos nós já sabemos disso. Então, em relação àquela ordem de acidez relativa mostrada no slide anterior, nós tínhamos que o alcano era o ácido mais fraco. Então, significa que a base conjugada daquele alcano é a base mais forte. Então, o ácido mais fraco leva a base conjugada mais forte, ao mesmo tempo que o ácido mais forte leva a base conjugada mais fraca. Né? Então, aqui nós temos a escala de base, de força da base, contrária à do ácido. Então, quando você tinha lá na outra escala do slide anterior um ácido fraco, significa agora que a base conjugada dele aqui vai ser a mais forte. Então, lá nós tínhamos que o HF era o ácido mais forte, portanto, o F- é a base conjugada mais fraca. Então, nós podemos perceber que o íon amideto aqui, ó, que é importante para nós aqui no estudo desse capítulo, ele é uma base mais forte do que o íon hidróxido. Também é importante notar que ele é uma base mais forte do que o íon acetileto, que é o nome desse íon aqui que nós vamos usar nesse capítulo. Então, para remover o próton de um ácido, a base deve ser mais forte que aquela gerada pela remoção do próton. Isso também nós explicamos no capítulo 1, mas nós vamos explicar aqui novamente. Olha o que está acontecendo. Nós temos aqui um alcino terminal. Como nós vimos esse hidrogênio aqui, ele tem um pK de 25. Nós estamos usando o íon amideto para remover esse hidrogênio. Então, o NH2- vai buscar esse próton, se transformando em amônia, e aí você tem a formação do íon acetileto. Bom, esse equilíbrio está deslocado para cá, para o produto, favorecendo essa reação. Por quê? Bom, como está dizendo a frase aqui, essa base só consegue remover esse próton aqui porque a base que vai ser formada aqui vai ser mais fraca do que o íon amideto. Tá certo? Então, para poder esse amideto remover esse próton aqui, é necessário que ele seja uma base mais forte do que a base que vai ser formada nessa reação. Porque o equilíbrio sempre se desloca pelo lado do mais fraco. Se eu utilizar hidróxido no lugar do amideto, esse equilíbrio vai ser deslocado para o reagente. Então, não é a melhor forma de você remover o hidrogênio ácido de um alcino terminal. Por quê? O hidróxido ele é uma base mais fraca, como você está vendo aqui, do que o íon acetileto. Então, o acetileto é a base mais forte. E o equilíbrio se desloca sempre do lado do mais fraco. Então, para poder fazer com eficiência a remoção de um hidrogênio ácido de um alcino terminal, eu preciso usar uma base mais forte do que aquela base que vai ser gerada. Então, eu uso o amideto para remover o hidrogênio ácido de um alcino terminal. Então, o íon amideto ele pode remover o hidrogênio de um alcino terminal, mas ele não consegue remover o hidrogênio ligado a um carbono sp2, que seria de um alqueno, ou sp3, que seria de um alcano, tá certo? Porque ele formaria a base aqui, não é mais forte do que a base formada por um alqueno ou por uma base formada por um alcano. Então, ele consegue remover hidrogênio ácido de um alquino, porque essa base seria mais forte do que aquela base formada na reação aqui de remoção desse próton. Então, essa reação, usando alcinos terminais, ela é muito útil em síntese orgânica, como já está mostrando esse exemplo aí para vocês. Então, a reação entre o acetileto e um aleto de alquila, como está sendo mostrado aqui, o íon acetileto reagindo com esse aleto de alquila, forma uma ligação carbono-carbono. Então, o acetileto vai atacar esse carbono aqui, que tem carga parcialmente positiva, já que essa ligação está polarizada. O bromo é mais eletronegativo do que o carbono. Então, quem é negativo ataca o positivo, e essa ligação se quebra para cá, formando, então, uma ligação
entre esse carbono e este carbono aqui, aumentando então essa cadeia carbônica com essa ligação tripla. Então essa reação nós chamamos de reação de substituição, que nós também vamos estudar em Orgânica 2. Então, um íon acetileto pode reagir com um haleto de alquila para formar então aqui esse epis-3-ino, aumentando a cadeia carbônica. Para essas reações, somente haletos de alquilas primários, ou seja, esse halogênio tem que estar ligado a um carbono primário, ou se esse halogênio estiver ligado ao CH3, que é o metil, é que deve ser usada nessas reações, porque esse ataque aqui tem que ser por trás. Se esse grupo aqui for volumoso, esse ataque vai ser dificultado e a sua reação não vai ter muito rendimento. Então é importante que esse carbono aqui seja ou sendo CH3 ou um grupo alquila primário, como você está vendo aqui. Os alcinos terminais, eles podem ser convertidos em alcinos internos, como você percebeu aqui nessa reação, ao se escolher um haleto de alquila apropriado. Então, se eu tiver o pente, um ino, primeira reação que eu vou fazer para produzir esse íon acetileto que foi mostrado aqui em cima é usar o amideto de sódio. Então, eu vou usar uma base forte. O amideto é uma base mais forte do que a base acetileto que é formado na reação. Então, a primeira reação é para você remover esse hidrogênio ácido. Aí você produz algo parecido com isso daqui. Aí, na segunda reação, você adiciona o seu haleto de alquila, com quantos carbonos você quer aumentar aqui na cadeia. Você quer colocar mais 5 carbonos, então ele tem que ser um carbono primário. Esse acetileto, esse carbono aqui, vai se ligar neste carbono CH2, aumentando a cadeia carbônica, formando então o DEC4-ino. Então essa reação é uma reação importante que nós vamos utilizar na próxima aula. Então essa aula termina aqui e até a próxima aula.